Eu era apenas um pescador. Não tinha riquezas, nada que para o homem tivesse valor. Acordava bem cedo, às vezes até pelas madrugadas, pois o meu trabalho era árduo. Mas sei que no final do dia haveria retorno e levaria para toda a minha família em abundância o alimento. Sim, os tempos eram fartos, mas ao decorrer dos anos, a pesca estava difícil. Corria de um lado para o outro e a fome estava chegando. Não encontrava solução. Fiquei em desespero. Até os amigos foram sumindo e os meus parentes me deixaram. Na beira da praia, fiquei prostrado e veio a lembrança do que meus pais tinham falado, que Deus era o socorro bem presente e nunca um filho seria desamparado. Estava muito fraco naquele momento, pois até um pouco da minha fé tinha sido abalado. O meu coração ficou desanimado, mas ouça o que aconteceu. Em poucas palavras eu fiz uma oração e logo depois ouvi um alvoroço, um barulho, era uma multidão. E com os meus olhos cheios de lágrimas, embaçados pela dor, ainda consegui enxergar aquele que vinha apertado pelo povo. Não entendi quando vi. Achei que as pessoas eram maltratadas, pois uns caíam endemoniados e logo depois levantavam sãos e libertos. Outros estavam enfermos e eram curados. De repente, uma mão se estendeu e tocou um que estava todo leproso, e fiquei abismado, pois só com uma palavra daquele que para mim era desconhecido, o homem, da cabeça aos pés, ficou totalmente limpo. Ao mesmo tempo fiquei apavorado, mas também estava sedento. Mas o temor era tão grande que minhas pernas estavam tremendo. Tudo isso, ele estava se aproximando. Em poucos minutos refleti sobre muitas coisas, que não tenho tudo, se estou forte, aí que eu estou fraco, se vivo estou completamente morto, se cercado por muitos estou sozinho. Achava que era entendido, era perdido. De repente meu coração começou a arder e fui poderosamente quebrantado. Aquele homem cheio de paz e com uma suave voz estendeu para mim as suas mãos, com vestes simples e um olhar de amor, e disse: levanta-te e segue-me. E sem questionar, pois fiquei como mudo, por tamanha admiração, segurei em sua mão, e o meu corpo balançava como um saco cheio de ossos. E logo que aberto e jogado ao chão, transformou-se em carne nova e no espírito novo, sendo restituído como nunca antes fui tocado. Por Deus fui restaurado. E aquele velho eu com o passado morreu. Estava me sentindo tão completo que todo sofrimento parece até que não existiu. Passei a caminhar com um homem chamado Jesus. A sua fama corria por toda a Judéia e todas as províncias, nos países e em várias nações, nas prisões e nos hospitais, para pobres, ricos e demais. De Gênesis a Apocalipse, entre o céu e o inferno, entre a terra e as águas, no infinito e nas profundezas, em todo o tempo, não parou de anunciar. Não podia ficar olhando ele à distância e nem permanecer na falência de uma vontade humana que só tinha arrogância. E pela falta de crer, insistia em viver na teimosia da ignorância. Estava remando em círculos em alto mar. Ficamos assim quando estamos presos à matéria. Somos lançados de um lado para o outro e ficamos sem rumo, em meio à grande tempestade. Mas entenda, Jesus, ele está no monte de Deus a orar, e aí que ele aparece
pois os seus filhos, ele estava lá do alto a vigiar, enquanto o barco estava sendo açoitado pelas ondas dos problemas, das decepções, das desobediências, da precipitação e idolatrias, pela teimosia de achar que podia seguir sozinho. Mas é desta forma que a nossa fé é movida. Deus permite acontecer o maior milagre da vida, o encontro do homem com Deus, e Ele mostra como é poderoso. Em suprema glória, Ele anda por cima do mar, e em nossa insignificância, pela sua bondade, ainda vemos Ele pelas águas caminhar. Mas veja como somos incrédulos e medrosos. Mesmo tendo essa divina experiência, é mais fácil dizer que é um fantasma do que gritar e dizer: é o Rei da Glória. Mas ali eu estava aprendendo, pois Jesus falou logo, sem perca de tempo: sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Eu pensei, este tem muita coragem, porque ele enfrentou toda a tempestade pela minha vida. Eu tinha que aquele momento fenomenal viver. E eu disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa-me ir ter contigo. E pisei nas águas e estive em uma situação em que muitos desejaram estar. É verdade, eu fui corajoso e medroso ao mesmo tempo, mas em meio ao vendaval eu comecei a afundar. Acredite, não estava morrendo. Aquilo era para que a minha pequena fé se tornasse grande, conhecida no mundo inteiro. Lembra de mim? Sou eu, Pedro. Clamei por socorro e ele não me deixou afundar. Aprenda, pois eu aprendi que quando ele chega, tudo se acalma. Jesus não dá jeito, mas sim solução. Naquele momento, eu comecei a caminhar de verdade. Depois que o Senhor repreendeu os ventos para o glorificar, seguiu-se na minha vida a vida eterna com bonança. E depois daquele alto mar, me tornei um grande pescador de almas.